Obrigada a todos, boa tarde. De facto, devo-vos confessar que esta é a apresentação mais difícil da minha vida. Que quando fui desafiada para dar uma conferência em inovação da ciência, andei um bocadinho perdida, não sabia muito bem como é que havia de pegar o fio à meada, até que fui ver uma conferência que se chamava 360 graus Ciência Descoberta e que falava sobre a ciência na época dos descobrimentos. Todos nós sabemos que em algumas décadas apenas, no século XV, nós globalizámos o mundo. Nós hoje somos todos os dias globalizados. Nós marcamos novos países no mapa, novas estrelas no céu, novas rotas no oceano. Nós demos a muitos dos países da Europa aquilo que eles hoje são conhecidos, os seus emblemas. Nós demos as tulipas à Holanda, os chocolates à Bélgica, introduzimos o chá das 5 na Inglaterra, levámos o Chile do Brasil para a Índia e assim cooperámos no fabrico do caril, introduzimos as armas de fogo no Japão e resolvemos de uma forma muitíssimo elegante o problema da malária em África pela utilização de um simples mosquiteiro. No entanto, como é que tudo isto foi possível? Tudo isto foi possível porque nós passamos de um saber, que era um saber livresco, clássico, agarrado, bibliotecário, para um saber feito de experiências. Por exemplo, nós quando começámos os descobrimentos, nós começámos com galeras e rapidamente passámos para as caravelas e para as naus. Percebemos que tínhamos que acumular conhecimento científico em termos dos ventos, das marés, das estrelas que estavam no céu e com tudo isto construímos novas tabelas, novos métodos de cálculo que nos permitissem desenvolver e aperfeiçoar instrumentos para navegar. Aquilo que nós podemos dizer é que nós tínhamos uma supremacia científica sobre toda a Europa. E para que essa supremacia científica ficasse bem clara, quando foi da coroação do Papa Leão XII, nós enviámos-lhe como presente um elefante branco. E o que é que significava o elefante branco? Para um povo que amealha ouro e pedras preciosas, trafica escravos, é praticamente dono do mercado das especiarias. Significa que nós temos a supremacia sobre a Europa, ou tínhamos, do conhecimento, da experiência, que nós tínhamos ido a sítios onde nunca ninguém tinha ido, visto coisas que nunca tinham visto, feito experiências que nunca ninguém tinha experienciado. Era isto que nós queríamos dizer à Europa. E, de uma forma, e aquilo que nós queríamos dizer à Europa, de uma forma também muito clara, é que este conhecimento não era só ao mais alto nível. Este conhecimento tinha percolado na nossa sociedade de uma forma muito natural. Como? Através da introdução de uma grande variedade de profissões, desde o construtor do barco, ao timoneiro, ao cartógrafo, ao comandante. Todas estas profissões tinham um know-how específico e, portanto, todas estas profissões tiveram que aprender o seu know-how e o conhecimento científico transbordou por toda a sociedade. Eu, quando saí da exposição, fiquei a pensar, bom, de facto, nós naquela época conseguimos levar das ideias às coisas, conseguimos inovar e a inovação foi a chave da passagem de Portugal de uma época negra, eu ia dizer cinzenta, mas negra, para uma época muito mais iluminada. Portanto, nós conseguimos inovar através de um saber feito de experiências. Esta eu acho que era a mensagem que eles nos queriam passar. Estando cá fora, o que eu me pergunto é, então e hoje, aqui, qual é o papel da inovação em Portugal? A inovação serve-nos para alguma coisa? Estamos a usar bem a inovação ou não? Bom, estamos na sociedade da informação, fui ao Google, pus inovação, innovation, e o que me saiu foi... Ui, isto está fora de ordem. O que me saiu foi esta imagem. O funil da inovação, que segundo defendem os entendidos, é uma ferramenta mágica de como se inovar. Então o que é o funil da inovação? É um funil que em cima tem um monte de ideias que são claras, indefinidas e pouco precisas, e à medida que nós vamos definindo estratégias, definindo aquilo que eu quero do meu produto, vou estreitando o número de ideias, vão ficando cada vez menos, e quando chego cá abaixo tenho um produto. Ora, eu acho que inovação não se faz assim.
Pelo menos as melhores descobertas científicas não foram feitas com um funil tecnológico. E vou-vos dar alguns exemplos do meu laboratório, das melhores descobertas científicas do meu laboratório. Nós temos vindo a trabalhar aqui há uns tempos com umas moléculas chamadas perfluorocarbonetos. E os perfluorocarbonetos são umas moléculas estranhíssimas que nós, em gíria química, dizemos que não gostam de ninguém, nem mesmo deles próprios. Ou seja, eles não se misturam com nada. Estas moléculas foram desenhadas na Segunda Guerra Mundial para arrefecer os reatores nucleares. É claro que rapidamente foram postas na prateleira e nunca mais foram utilizadas para o fim que tinham sido desenhadas. No entanto, nós hoje em dia temos uma série de produtos no nosso mercado que beneficia da existência destes perfluorocarbonetos. Por exemplo, ali está, a frigideira antiaderente, a frigideira de Teflon, que beneficia do facto destas moléculas não gostarem de ninguém, nem mesmo delas próprias. Um outro exemplo, quando eu vou à tinturaria pedir para que me impermeabilizem a minha gabardine, aquilo que eles fazem é colocar perfluorocarbonetos na minha gabardine, muito longe do reator, certo? E um exemplo que me é muito mais querido é que estas moléculas podem ser usadas no campo biomédico. Nós trabalhámos algumas destas moléculas e descobrimos que elas absorvem quantidades enormes de gases respiratórios, de dióxido de carbono e de oxigênio, e que podem ser introduzidas nos pulmões de crianças prematuras, diminuindo assim imenso a mortalidade infantil. Por outro lado, também temos vindo a estudar a possibilidade de injetar intravenosamente estas soluções de forma a poderem minimizar os riscos quando, por exemplo, existe necessidade de uma transfusão, muito longe do reator nuclear. Vou-vos agora dar um outro exemplo do meu laboratório. Ora, para a frente. Líquidos iónicos. Eu tenho dedicado a estudar os líquidos iónicos e estes líquidos iónicos são assim como primos do nosso sal da cozinha. Só que o nosso sal é sólido e estes líquidos iónicos são líquidos. E então existe esta vantagem óbvia que é transforme coisas sólidas em coisas líquidas. E nós pensámos em utilizar esta plataforma para desenvolver fármacos líquidos, nomeadamente antibióticos líquidos. Por exemplo, a terceira idade e também a infância têm uma grande dificuldade em deglutir cápsulas, comprimidos sólidos. E, portanto, nós pensámos que, através desta metodologia, podíamos formular antibióticos líquidos. De facto, nós utilizámos a metodologia e obtivemos antibióticos líquidos, sólidos, sob a forma de gel. Portanto, obtivemos uma variedade enorme de antibióticos. Certo, obtivemos os líquidos. Mas a coisa mais interessante que aconteceu foi que o meu aluno que trabalha neste projeto é de farmácia, é de outra universidade, e tinha ao lado, na bancada, um outro estudante que trabalhava em células tumorais. E ele disse-me, eu gostava tanto de aprender aquilo, se calhar vou levar os antibióticos para experimentar nas células tumorais. E eu disse, olha, isso não é capaz de não ser muito boa ideia, não é? Isto é um antibiótico, não é um antitumoral. O que é certo é que ele experimentou e nós temos um antitumoral que tem um efeito enorme. E, portanto, passámos a trabalhar diretamente com uma companhia e conseguimos passar, neste caso, das ideias às coisas. E, portanto, a forma como eu acho que se inova em ciência não é através de soluções mágicas de funis milagrosos, mas é pela sobreposição de ideias, é pela conversa, é por trocarmos ideias em grupos interdisciplinares e aprendermos novas coisas. Ok, portanto, nós temos aqui uma forma de passar das ideias às coisas. Então, o que é que eu deixaria assim à laia de receita? Para inovar, eu acho que é preciso ter know-how tecnológico. 2, acho que é preciso ter criatividade. 3, acho que é preciso saber trabalhar em grupo. Eu acho que as universidades portuguesas são excelentes no know-how tecnológico. Já fiz o meu doutoramento nos Estados Unidos e nunca me senti minimamente envergonhada por ter saído de uma universidade portuguesa. O mesmo não posso dizer no desenvolvimento dos outros 2 skills, na criatividade e no trabalho em grupo. Quando nós tentamos conjugar tecnologia e criatividade, existem um número enorme de correntes que defendem que isto são 2 conjuntos mutuamente exclusivos, que criatividade e tecnologia não conjugam.
que existe o chamado homem tecnológico, que é o homem matemático, que domina as ciências exatas e que consegue aplicar os teoremas e as regras, e existe o homem artístico, que é o homem verdadeiramente livre, que é o homem que consegue criar e consegue imaginar imensas coisas. E existem mesmo muitos currículos que defendem que os homens tecnológicos deviam ter dança, pintura e escultura no seu currículo para se tornarem mais inovadores. Eu discordo absolutamente e vou-vos contar a minha experiência. Eu gostei sempre imenso de jogos matemáticos e sempre participei em imensos jogos matemáticos durante o secundário e conseguia muitas vezes ganhar os jogos matemáticos. E no colégio onde eu andava, achava-se exatamente isso, que a criatividade era feita através das artes. E tínhamos um currículo artístico bastante pesado. Eu tive péssimas notas, eu nunca conseguia em ano nenhum ter nada exposto na exposição do colégio, porque os meus trabalhos eram feios, mal acabados, por mais que eu me esforçasse, e eu tinha tanta vergonha deles que eu cheguei a pôr o nome dos meus trabalhos, o nome de uma colega minha. É como se vocês fizessem um texto e pusessem o nome do vosso colega. Eu não podia desistir, então, aquilo não é meu, eu não me identifico com aquilo. Portanto, eu acho que esta não é a forma. Se me puserem a dançar balé, eu não consigo ser mais criativa do que aquilo que sou hoje. Qual é que eu acho que é o segredo? Acho que existem algumas regras que deviam ser introduzidas nos currículos das universidades ou até mesmo antes, no secundário, no liceu, nas escolinhas dos pequeninos. O homem tecnológico tem que saber que as regras existem para ser quebradas. As regras foram introduzidas por alguém que quebrou regras. E, portanto, nós temos que saber quebrar as regras, que é para conseguirmos ter alguma inovação. No entanto, quebrar regras tem que vir da nossa experiência, tem que vir da nossa experiência laboratorial, experiência científica. Temos que quebrar regras de uma forma inspirada, criativa e assertiva. Não vamos quebrar regras ao acaso. E isto pode ser ensinado. Número 2, temos que aprender a cair, a aprender com os nossos erros e a levantar-nos. Isto também é uma coisa que não se ensina em nenhuma das nossas universidades. O aluno tem negativa, estigmatizado imediatamente, já não pode ir ao outro teste, chumba. Não é isso que nós devemos fazer. E depois os alunos, quando chegam ao laboratório ou quando chegam às suas vidas profissionais, têm medo de cair. Nós devemos cair, devemos analisar porque é que caímos, devemos tentar perguntar-nos porque é que caímos e tentar catapultar isso para um estado de informação superior. E nós nunca fazemos isso. Nós, portugueses, achamos que nunca temos feridas nos joelhos. Nós nunca caímos. A terceira coisa é o trabalho em grupo. O trabalho em grupo também não é promovido aqui. Eu, há 20 anos, quando estive nos Estados Unidos a fazer o doutoramento, eles ensinavam a trabalhar em grupo da seguinte forma. O grupo era sempre o mesmo e nós tínhamos funções. Um era líder, o outro era o redator, o outro era quem media os pontos no laboratório e o outro era quem fazia os cálculos. E rodávamos. O que é que isto nos dava a conhecer? Dava ao líder a ideia de quão difícil é cada um dos outros papéis. Que não pode pedir mais a este porque isso não é fazível e dá a ideia de como é que pode interligar, entrelaçar todas as coisas. Por outro lugar, dá-nos ideia de que não interessa o lugar onde estamos. O que interessa é o que o grupo faz, é o produto do grupo. E vou-vos dar um exemplo assim mais português, a ver se nós percebemos isto. Quando Portugal joga, quando a nossa seleção joga, nós temos o Cristiano Ronaldo, que é quem marca os golos, é por ele que nós gritamos, vai Cristiano, vai Cristiano. Mas eu penso que toda a gente tem noção que o Cristiano tem uma equipa atrás dele e que se a equipa não lhe puser a bola nos pés, o Cristiano não marca o golo. E que a solução não é ter 11 Cristianos Ronaldos a jogar, mas sim ter uma equipa com várias funções. E que quando nós gritamos Cristiano, nós não gritamos pelo Cristiano, nós gritamos por Portugal. Portanto, não interessa quem manda, interessa é o trabalho final de Portugal. Ora bem, então estas são assim algumas dicas que eu vos deixava para a arte de bem inovar, a arte de passar a ciência às coisas. Deixo-vos como trabalho de casa, isto de ser professor é tramado. 3 perguntas. A primeira pergunta é, nós vamos tentar inovar, mas para tentar inovar e para a inovação funcionar exatamente como nos descobrimentos, revolucionar a sociedade,
eu tenho que me perguntar o que é que a sociedade precisa de ser revolucionada nesta altura. Qual é a política de inovação em Portugal? Qual é a política de inovação no sítio onde eu me situo? 2. Aquilo que eu faço diz respeito ao meu país ou eu estou apenas a investigar ou a fazer alguma coisa que é apenas relacionada comigo? Aquilo que os americanos chamam Blue Sky Research, uma coisa que me dá imenso gozo, não serve para nada, não tem aplicação nenhuma. Ando eu a gastar os recursos do meu país numa coisa que não tem aplicação imediata nesta época tão difícil? 3. Qual é a minha função? Que pegada quero eu deixar? E vou voltar às estrelinhas iniciais. Eu disse-vos que nós, portugueses, marcámos países no mapa e estrelas no céu. E que as estrelas serviram de referência para a inovação. O Carl Sagan tinha uma frase muito gira que dizia que nós todos somos feitos de pó de estrela. O que significa que eu tenho 500 estrelas sentadas aqui dentro deste auditório. Eu espero, portanto, que vocês sirvam de referência às outras pessoas e que não se demitam do vosso papel no campo da inovação. Muito obrigada.